pessoal, baseado em alguns autores como Heidegger, ok? Baseado em bases e fundamentos ligados à globalização. Então, baseado nesta palavra que Heidegger fala, ele fala assim: não há sentido sem palavras, nem mundo sem linguagem. Ou seja, não há sentido sem palavras, temos que pesquisar as palavras, o universo das palavras, fabricar e refabricar. Os autores que eu coloquei ligados à linguagem e ciências, a palavra ethos, ou seja, etimologia, etmos, nos coloca já uma essência de uma discussão o ano todo, esse tempo, que nos coloca os campos assitóticos, que relaciona não só os campos de uma hidrificação, que eu relaciono também com o falecido pâncreas e o fígado, que ali há um processo de hormônios, estimativa 16, 18, 20 hormônios, 18, coloca baseados importantes nessa realidade entre campos de hidratação, que relaciona ao processo essa tonelada de processo gasoso. Então, quando falamos de a palavra, falamos de que o mundo sem linguagem. É lógico que a palavra, o corpo expressa uma realidade muito grande. Segundo o autor Duarte Júnior, João Duarte Júnior, eles colocam a questão o que é realidade. E baseado nele, ele coloca também uma maneira importante. Na palavra e na linguagem, que o ato, primeiramente as coisas. Ou seja, na palavra e na linguagem, que são primeiramente as coisas. Na palavra e na linguagem. Então a linguagem hoje, sociabilidade, as pesquisas de dados são camadas importantes sociais, que nos coloca as questões de beber água hídrica, que vai ajudar os campos, não só os campos ou seja, adutivos. Não coloquei introdução, não coloquei intradução e extra-adução, ligado ao campo interno e externo, que coloca um conceito entre a realidade e esses fatores importantes que vêm a fundamentar a linguagem. Então vamos lá. Então, quando falamos sobre a palavra, há um princípio de questões de contribuições científicas ligadas às universidades e essa aventura ecológica que vem a fundamentar os parâmetros importantes, ok? Então Heidegger, o alemão, o que eu falo sempre a questão de alemão, nos colocam a questões de idioma, de Espanha, ou seja, Argentina, o colega Walter Braz da UFSC foi na Argentina bem, cooperador, entre as cooperativas ligadas ao esporte, ok? Então, baseado no treinamento com passos, nutrição esportiva, baseado no treinamento para o condicionamento físico, baseado relacionado ao campo culturista que venha, porque o culturismo ainda tem alguns livros, culturismo ligado às questões de paisagismo, turismo, ecologismo, mas é algo importante. Então vou voltar a dizer aqui, não há sentido sem palavra, sem mundo e sem linguagem. Temos que ter essa manifestação para vir uma capacitação. Temos que ver essa realidade ligada ao treinamento, que a realidade que é alvo, a competição alvo, objetivo alvo, a meta. Alguns colocam que metas são mais que meses, 6 meses, 1 ano, metas. E objetivos são colocados em semanas, microciclos semanais. Ok? Então é lógico que a própria palavra vai nos colocar também exemplos internos motivacionais para ver uma expressão e o que acontece com a válvula que relaciona ao próprio coração entre esses fatores importantes em nossa vida. Então, não há sentido sem palavras. Então, é importante, nem que não seja relevante, você falar palavras pela manhã,
ter essa linguagem corporal, a sua expressão, ou seja, a sua pessoa, o seu ser-tempo, ligado ao Hayek naquele livro, nos coloca passos, espaços e consequências cuja há prioridades pela manhã. É lógico que é notório dizer que a própria pesquisa nos traz o mundo e a sua linguagem. E a linguagem e o seu mundo, e aonde a concepção do seu mundo, há uma natureza, há uma naturalidade extinta do ser humano. Nós temos que sobreviver entre essas modificações decorrentes ao metabolismo basal. Okay? Então, quando falamos que é baseado entre esses assuntos, é lógico que eu já fui a alguns centros universitários. Lembro que eu fui numa faculdade, tempos atrás, ali em comunicação social, baseado nessas situações. Você olha ali os territórios, é diferente, cada setor, cada disciplina. A educação física, ela é bem feita em algumas faculdades ali, okay? Com uma motricidade humana. Isso quer dizer em questão de respeito corporal, né, e legalidade. Temos que saber a legalidade e os campos, né, da escultura que tem os campos que vem a colocar aplicabilidade e resistência. Aonde há uma resistência, há uma aplicabilidade entre o exercício e a força. E aonde há um exercício e a força, há um exercício dos seus saberes. E os seus saberes há um corpo. O corpo é uma vírgula. Aí você faz a reflexão e a autoavaliação. Uma auto-interrogação entre o corpo e o gênero. Ao gênero você vai buscar conhecimento, vai ter um reconhecimento da sua própria linguagem. Mas você tem um reconhecimento da sua própria linguagem, você tem um reconhecimento das palavras que você fala, e cada lugar determinado tem uma cultura categórica, um tempo categórico. A sua categoria é essa, 14, 15, categoria 16, 17. Categoria relaciona o que? A linguagem que você vai conversar com as pessoas, os níveis de aprendizados que são recorrentes ao aprendizado. Aprendendo, desaprendendo, revivendo, para recordar, para sobreviver, para reviver ou colocar coisas que são baseadas para nós termos referências boas. Os baseados são bons, pessoal. Baseados, que eu falo, os campos baseados, fatores históricos, os baseados são bons porque nos coloca questões ligadas a um tipo de sincronismo no cérebro. E muitas vezes nós olhamos no passado, nos coloca referências para ajudar, ou seja, a oxigenação do cérebro. Quando nós buscamos a palavra oxigênio, já vai o ósseo. Quando buscamos a palavra oxigênio, fala sobre o quê? Oscilações. Aí quando falamos de oxigênio, lembramos de quê? Progressão e regressão, ligado ao treinamento. Aonde tem uma progressão, aí é a série supercompensação. Né, que é treinamento intervalado, você dá uma pausa em 24 horas, 12 horas, 42 horas, 72 horas. A regressão tem, mas depois vai vir com aquela alavanca totalizada, motivacional. Eu quero dizer que a própria linguagem tem o seu sentido, mas a palavra é importante, que nós colocar motivações internas e externas, intrínsecas e extrínsecas. O feedback positivo ou negativo, como mostrei a bateria, embora você tenha uma bateria só, uma bateria, ou seja, ela vai ter um positivo e negativo. Você pode ver onde coloca, encaixa na região do seu notebook, você tem uma bateria. Tem uma bateria ali naquela região, alguns notebooks. Ou seja, e também tem alguns outros aparelhos eletrodomésticos também, ou seja, então cada um, ou seja, tem um campo de distinção. Embora as pilhas parecem iguais, mas há um gasto diferenciado, energético, nesse fluxo, nessa gravidade que eu falo abdominal, o queixo, a questão de frontal, parietal, occipital, nos coloca percepções visuais. Vê o que fala sobre o campo occipital para você ver. É o campo de temporalidade e o pulpo ligado ao controle e os campos científicos. É lógico que nos colocam pareceres muito grandes, baseados em fatos reais. Ficamos assustados, tem vezes quando acordamos e despertamos um tipo de crise, algum tipo de vendaval, como se nega, desde a época de alguns imperadores. A pesquisa é um naufrágio e essa profundidade. Nós nos depara situações boas, ficamos felizes. Ficamos felizes quando acordamos e vemos que a palavra tem os seus poderes e a própria linguagem. Tem que estar nesse sentido, segundo Heidegger. Heidegger e Luypen, ok? Heidegger e Luypen, ok? Baseado também em Luypen, segundo Luypen, ok?